Pessoal, estamos então iniciando aqui o nosso bate-papo. Eu aqui com o grande professor Olavo de Carvalho, escritor, professor, filósofo, e o jornalista e escritor Luiz Lacombe. A primeira vez que eu tenho os dois aqui comigo. Eu acho que eu ainda não tinha feito uma live com o Lacombe ainda, né, Lacombe? Eu tenho que fazer uma live com você. Fiz uma live maravilhosa com o professor Olavo de Carvalho. Até hoje, eu só ouço elogios à live. Foi realmente sensacional. Uma honra para mim ter entrevistado o professor Olavo de Carvalho, viu? Muito obrigado. Muito bem. Boa noite, professor. Boa noite, buenas, tudo bem? Muito bem, professor. Olha, vamos começar logo o nosso bate-papo aqui hoje. Professor, eu estava revendo algumas aulas do COF e o senhor comentou que o senhor vai lançar um curso sobre o que é a verdadeira ciência política, né? E revendo algumas aulas do COF, parecia que o senhor estava ditando o que ia acontecer no futuro, né? Não era nem prevendo, era quase ditando, tamanha precisão das análises, né, que o senhor fez, inclusive dos processos, das etapas, e tudo isso não se faz apenas com um estudo de filosofia antiga. Você pega ali filosofia clássica, lê, a gente percebe que tem muita gente que estuda Aristóteles, estuda Platão, até Tomás de Aquino, e não consegue ter essa percepção que o senhor tem. E alguns analistas que acabam negando, inclusive, a filosofia clássica, eles também perdem por completo até a lógica, até o raciocínio lógico basilar dos mais simplórios de todos. Então, eu gostaria que o senhor comentasse primeiro um pouco do curso que o senhor vai lançar, né? Eu estou extremamente ansioso para poder fazer esse curso com o senhor, e também comentar um pouco com a gente por que com a literatura, a filosofia, o senhor consegue ver essas etapas se desdobrando com o tempo, né? Então, olha, eu dei vários cursos de ciência política, filosofia política, comecei lá no Paraná, né? Mas é claro que, à medida que os acontecimentos se sucedem, a gente tem que adaptar novos conceitos para conseguir obter uma descrição correta do que está se passando e, com base nisso, fazer previsões. Uma das finalidades óbvias de qualquer ciência é fazer previsões. Se você levar, então, aquele negócio do Augusto Comte a sério, quer dizer, saber para prever, prever para poder, sem esquecer que o Augusto Comte é praticamente o fundador da ciência social moderna, né? Então, você vai ter que admitir que no Brasil não existe ciência política. Não existe nenhum. Todo curso depois é tudo vigarista. Não ensina nada, ele não sabe fazer previsão. Se você pega, por exemplo, o pessoal que faz previsões na mídia, esses professores, jornalistas que fazem previsões na mídia, veja as previsões que eles fizeram sobre o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro ia ser uma ditadura fascista, ia acabar com os direitos, ia botar todo mundo na cadeia. Acabou sendo o governo mais democrático e tolerante da nossa história, e ao contrário, os inimigos dele é que estão criando um sistema ditatorial. Todo mundo está sabendo disso, todo mundo está vendo isso. Cadê a ciência social que não consegue prever uma coisa dessa? Eu previ, para mim estava tudo muito claro. Aliás, eu estou fazendo previsão acertada, vai fazer mais de 20 anos. Então, isso aí, como diria o Lula, não é para me gambar, mas eu sou um cientista político e esse pessoal não. Pega esse tipo, Paulo Roberto de Almeida, Ruim Falso, é só besteira que sai disso aí. Não aguento mais isso, não aguento mais. Então, eu quero dar um curso para fechar o esquema. Mas, olha, ciência política é isso aqui, os métodos são esses, conceitos fundamentais são esses. Aprendam a usar, gente. Em primeiro lugar, primeira coisa, as pessoas têm que aprender a distinguir o concreto do abstrato, né? Porque, frequentemente, as pessoas pegam termos abstratos e imaginam que são coisas reais concretas. Ou então, quando vai fazer uma análise, pega uma situação concreta e toma como se ela fosse a regra universal. Por exemplo, o pessoal liberal que acredita assim, tudo que é Estado é opressão, e o que é liberdade de mercado é liberdade de democracia. Agora, nós estamos vendo que é o contrário, bicho. Quer dizer, a liberdade de mercado desse pessoal do Silicon Valley é hoje, quer dizer, a mola mestra da opressão mundial. E quem pode agir contra isso? O Estado. O Putin demonstrou aí. O único sujeito que conseguiu fazer algo para deter a sanha dominadora e liberticida desses desgraçados foi o Putin. Até eu comentei, falei, Deus tem um senso de humor infinito. Não é isso?
Porque pegou logo o cara que era o homem da KGB e falou, vamos usar ele como instrumento da liberdade. Deus pode fazer qualquer coisa e trocar. Você está acostumado que as coisas vão acontecer de um jeito, elas acontecem de outro jeito. A ciência tem que estar ter sempre a flexibilidade de lidar com essas situações e desenvolver, no mais possível, o senso dialético, o senso das oposições, das contradições, das dificuldades. Não pode ficar num negócio dogmático. Agora, quando a ciência política se confunde com a propaganda política, ela se fecha no dogmatismo. Então, se você é estatista, né, você acredita que só o Estado faz o bem, né? Ou você acha que se o Estado não está na sua mão, ele então é o Estado malvado. Então, o Estado da mão do Bolsonaro tinha que ser um Estado fascista, dominador, etc. Enfim, tudo errado, meu Deus do céu. Então, eu estou querendo consertar isso aí, porque a situação está ficando muito complexa e é urgente que as pessoas entendam. Mas, como dizia o Jorge Bernanos, nosso problema não é tanto de morrer, é o problema de morrer como idiotas, está entendendo? Professor, o senhor falou da questão dialética, antes de eu jogar a bola aqui para o Lacombe, numa das aulas que eu estava revendo do COF, o senhor fala que é impossível haver dialética sem um discurso retórico, sem mais de um discurso retórico. Então, quando você cancela uma rede social, um perfil de uma rede social, quando você silencia as vozes que são dissonantes com aqueles que têm o poder hoje das redes sociais, né, o poder da Big Tech, você está impedindo a dialética, né, porque você está querendo que apenas um único discurso seja transmitido à população. E aí você acaba criando aí a ditadura do discurso único, né? Você acaba impondo que as pessoas pensem de uma única maneira. E a população fica assustada com esse discurso único. Hoje eu recebi aqui a notícia, né? O filme da Xuxa com o menininho deitado na cama lá, que era um filme que a Xuxa havia ganhado na justiça, para que se não divulgasse mais esse filme, será transmitido no Canal Brasil da Globo, para a TV fechada. E na mesma semana, onde aquela infame defensora de aborto lá, a Duprá, ela disse que o Bolsonaro está perseguindo os pedófilos. Não foi a... Foi a Débora Diniz, né? A Débora Diniz. Então foi a Débora Diniz. Débora mental, Obrigado pela correção. E aí, então a Diniz agora está dizendo que não pode perseguir pedófilos. Você não é contra a pedofilia, você é a favor. Então ela está fazendo propaganda da pedofilia. Isso aí é apologia do crime. Não tem como escapar. Mas hoje em dia... Isso pode nas redes sociais. Não consegue nem lidar com lógica elementar. As pessoas adotam, vamos dizer, posições totalmente emocionais, baseadas em imaginação, em sonho, né? em delírio, às vezes em delírio, né? E não percebem o que elas estão fazendo com a mente humana, estão desgraçando tudo, tornando todo mundo incapaz. Por exemplo, hoje em dia, você já percebeu assim, que você, da religião, do sentimento religioso, você pode falar o que você quiser, pode xingar, pode amaldiçoar, pode caluniar, mas você falou algo contra algum desejo sexual, você é um monstro. O desejo sexual se tornou sacrossanto, inatacável. Então, você veja, pessoas santas que passaram a vida se dedicando, fazendo sacrifício pelo bem do próximo, não vale nada. Mas o primeiro sujeito que está dizendo que comeu ou deu, né, você não pode falar mal dele jamais, porque é um santo. Isso aí é estupidificação total, é a perda total do senso de realidade, meu Deus do céu. Mesmo porque, ora, todo sujeito que transa, né, seja homossexual ou heterossexual, ele só transa em proveito próprio, né? Ninguém jamais transou pelo bem da humanidade. Eu estou errado? Então, aqui o sujeito, toda transada é egoísta, pô. É o direito de egoísmo que o sujeito tem. Mas eu tenho certeza, eu fiz um monte de filho, quer dizer, transei um bocado. Duvido que alguém tenha tirado vantagem disso aí. Eu não fui perguntar para o meu vizinho, pô, você gostou da transada que eu dei ontem? Né? Não tem sentido. Para o bem da humanidade, né?
Luiz Lacombe. Lacombe, você é um jornalista que passou por grandes órgãos de mídia, tem uma experiência literária extremamente acima da média do jornalista que temos hoje. Te assusta ver o jornalismo hoje dessa maneira, abandonando a lógica elementar, abandonando aqueles valores indiscutíveis, né? Valores que não são objeto de discussão dentro da sociedade, né? Como, por exemplo, violar a vida de uma criancinha no ventre da mãe, ou violar uma criancinha fora do ventre da mãe, como a gente está vendo agora que o Bolsonaro está perseguindo pedófilos. Você esperava ver o jornalismo chegar nesse ponto, Lacombe? Não, nunca. O jornalismo censurando a verdade, né? Censurando os fatos. Mas sobre esse poder premonitório, entre aspas, do professor, deixa eu falar. Obviamente que isso vem de muito estudo, muita observação, muita sensibilidade, muita inteligência. E como eu pude me enganar, não só eu, mas muitos se enganaram quanto as redes sociais, as big techs, né? O professor já falava sobre isso, nem havia ainda essas redes sociais todas, e o professor já alertava para o risco que isso sugeria, né? Sobre esse oligopólio louco, sobre esse poder louco concentrado nessas redes sociais, que a gente imaginou que fossem libertar, né? Acabar com o monopólio da verdade, o monopólio da informação, né? que a mídia tradicional tinha. Né? Então, as redes sociais seriam a libertação de todos nós, né? Telespectadores, ouvintes, leitores, e de repente a gente percebe que não é nada disso. A gente tem hoje e não é um fenômeno só do Brasil, a gente tem hoje o jornalismo atuando como se fosse, como diz o Guzzo, um partido político derrotado nas eleições. Né? Não trabalha mais com fatos, não trabalha com a verdade, trabalha com crenças, trabalha com militância, né? Tem um fetiche nesse governo, no caso aí falando já do Brasil, tem um fetiche com esse governo, vai ficar num vazio existencial absurdo quando o Bolsonaro se aposentar, desaparecer. É algo inacreditável. E a gente vê o jornalismo censurando a verdade no dia a dia da redação. Você tem dois momentos muito delicados. Eu tenho 33 anos de jornalismo, né? E a gente percebe que há dois momentos assim, muito delicados. Todos os processos do jornalismo eles são muito delicados, muito sensíveis, mas a gente tem dois momentos mais sensíveis, talvez, do que todos os outros. Né? Que primeiro é a escolha das histórias que você vai contar. Né? Como é que você define o que é notícia e o que não é notícia? Né? Que histórias você vai contar? E o segundo é, a partir do que você selecionou de pautas, de histórias, né? De que maneira você vai contar isso. Então, você abandona aquela regra básica, que no inglês é o 5W, né? E em português é o que, quem, quando, como, onde, por quê, e você pinça só uma delas. Né? Que é o caso do leite condensado, aí, que você pinçou só o quê, e você não quis saber mais nada, né? Você não deu explicação nenhuma sobre aquilo para criar uma narrativa. É algo muito delicado, eu fico muito decepcionado, e fico mais decepcionado porque nos impedem, né, os jornalistas que tentam trabalhar com os fatos e com a verdade, nos impedem de questionar. E é básico para você ser jornalista, você não tem só que ter vontade de contar histórias, porque somos, no fim das contas, contadores de história. Mas você tem que ser alguém curioso sempre e desconfiado sempre. Então, essa história de chamar todo mundo de negacionista é você negar aos outros que interroguem, que questionem, que perguntem. Né? É muito delicado. Eu estou muito assustado, perdi o relacionamento com vários amigos jornalistas, tenho uma relação delicada com as redações, de um modo geral, e estou atônito. Não sei de que maneira a gente vai caminhar. E para voltar ao início, né, do que eu falava, o professor Olavo já falava isso há muitos anos, eu me lembro lá no início dos anos 2000 já nos alertava sobre isso. Eu tive, sinceramente, a ilusão de que as redes sociais seriam a nossa redenção, né? Eliminando esse monopólio da informação, esse monopólio da verdade das mãos da mídia tradicional. E, infelizmente, a gente acabou entrando por um caminho muito parecido nas redes sociais também. Né? Professor, a rede social ela veio trazendo essa redenção, né, como falou, né, você tem uma concessão de rádio e de TV no Brasil e mesmo fora do Brasil, né, aqui nos Estados Unidos, embora a cable TV, né, a TV a cabo mudou a TV americana,
por completo, né? Você tinha ali a CNN que permitia por lei, né? Na verdade, permitia não, né? Era obrigada por lei a dar um tempo para o Partido Republicano, um tempo para o Partido Democrata, e você tinha ali grandes jornalistas e jornalistas que ficavam fazendo militância comunista e esquerdista. Mas você tinha os dois ali, então o debate acontecia. Depois que foi para a Cable TV, a TV a cabo americana, surgiu a Fox, aí a Fox quis se assumir assim como um canal de direita, ao menos diferente do que era a CNN e as outras mídias, quis ter uma voz forte com relação ao conservadorismo. O fenômeno ainda permanece até hoje no horário da noite aqui. O Tucker Carlson, Laura Ingraham e o Sean Hannity lideram a audiência da TV americana, né? Ou seja, os três ali somados, eles ganham de jogos de futebol, seriados, porque eles têm um espaço. Só que até isso está sendo ameaçado agora. Então, nas redes sociais, a mesma coisa. Você tem a direita ganhando em audiência em tudo, né? Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, qualquer coisa que a direita acabe aparecendo ali, ela ganha a audiência de toda a esquerda, né? Só que eles viram que na audiência e no debate não ia funcionar. Então começaram a criar palavras, aqueles chavões, né? Aquelas palavras gatilho, né? Vamos cancelar fulano, vamos calar o cicrano, porque está falando fake news e desinformação. Como é que pode sair dessa sinuca de bico, professor? Eles têm o poder de tirar as pessoas das redes sociais e a direita ganha no debate. E aí, como é que fica? A única maneira de nós enfrentarmos um poder que é superior à nossa capacidade de ação é jogar contra ele um outro poder equivalente ou maior. Então, é evidente que, como a opressão agora é personificada por essas grandes fortunas, tem que jogar contra eles o quê? O poder de Estado. Não tem outro. E foi o que o Putin percebeu. O Putin é um gênio, né? Já pensou, amanhã ou depois nós devemos a nossa liberdade, né, ao ditador russo, meu Deus do céu, né? Ele percebeu o que está acontecendo, né? Eu acho que ele andou lendo o meu debate com o Dugin e aprendeu alguma coisinha. Então tem que ser o poder de Estado mesmo, não tem conversa. Não há. Vamos ver, esse pessoal, Big Tech, a ambição de poder deles é um negócio tão descomunal, mas tão descomunal. Vocês assistem essa live do Daniel Lopes hoje, falando dos planos que os caras têm para a imortalidade física do ser humano. Criar a imortalidade física e vender fórmula da imortalidade, só que daí vai ter um problema populacional, porque vai ter muita gente, então daí vai ser preciso diminuir a estatura dos seres humanos, com aqueles comumente. A ambição dos caras chega ao ponto de querer controlar isto. Esses caras são todos psicopatas, criminosos, monstros. Nenhum deles merece respeito. Não se pode falar de um deles com respeito. Nada, 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 são monstros. Perto dessas pessoas, né, olha, Lenin, Stalin, Hitler, Mao Tse-tung, Pol Pot, eram os doces de coco, porra. Nenhum deles, por exemplo, desses quatro, nenhum pensou assim, proibir palavras. Tal palavra é proibida. Eles nunca fizeram isso. Tinha opiniões, eles proibiam, mas palavras não. Né? Agora, se o cara chega a esse ponto de proibir palavras, então eles querem dominar a mente humana, todos os recessos mais íntimos da mente humana. Tem que estar sob o controle deles. Essa gente tem que ser punida severamente. É o que falou o Putin. Se esses camaradas fizerem ameaça à liberdade de expressão, eles serão punidos. É o que tem de fazer. Não tem muito o que discutir. Nós temos que pedir agora a censura da censura. Agora, se o sujeito é contra a censura, eu não posso censurar o Big Tech, ele tem que ter a liberdade dele. Então, a liberdade dele vai oprimir você. Isso a pessoa não percebe que conceitos como liberdade são ambíguos. Né? O pessoal pensa que a liberdade é um princípio universal. Fala, claro que não. A liberdade é uma situação que às vezes existe e às vezes não existe. Ela não é um princípio. O princípio é uma coisa cuja aplicação pode seguir indefinidamente sem jamais chegar à contradição. A liberdade, vamos dizer,
o próprio pessoal diz, a liberdade de um termina e começa do outro. Isso prova que não é um princípio. Isso prova que é apenas um ajustamento, como é que se diz, empírico, mais ou menos acidental. Então, vamos dizer, não podemos nos apegar à liberdade, vamos dizer, dessa maneira que ela se distribui igualmente por todo mundo em todas as situações. Não, 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 não. A liberdade, de fato, não é um princípio. A liberdade é o resultado da aplicação de certos princípios. E um desses princípios é o princípio da dialética, de que toda força social é ambígua. Né? Não tem nenhuma santa e nenhuma demoníaca. Pode ser santa às vezes, demoníaca às vezes, depende da situação. Então, nós temos que julgar pelo efeito real que as coisas estão tendo, e não pelo conceito abstrato, meu Deus do céu. Né? A liberdade do seu Bill Gates está custando a opressão de quantas pessoas? Depois, a liberdade de mercado é sacrossanta. Em certa situação quer dizer, contra uma opressão estatal, você joga a liberdade de mercado, mas contra a tirania criada pela liberdade de mercado, você tem que jogar o quê? O poder do Estado. Você tem que jogar... Veja, tem que apostar sempre em pelo menos 2 cavalos para obter o resultado que você quer. A sociedade é uma coisa complexa e a vida humana é feita de contradições, meu Deus do céu. Eu estudo um pouquinho, desde o tempo do Aristóteles, eu já percebi isso aí. Que, vamos dizer, na ciência política não existe essa certeza linear, como você tem em matemática. Né? Tudo é feito de contradições. Como é que Aristóteles diz? Como é que você começa estudando um problema qualquer? Você começa por fazer o repertório das opiniões que se contradizem. Começa buscando a contradição, não a solução direta. Daí você acaba entendendo como as coisas funcionam. Então, olha, eu fiquei muito contente com essa história do Putin, viu? Porque está todo mundo discutindo a coisa só no termo da liberdade abstrata. De repente ele diz, está aqui. Vamos dizer, a opressão estatal vai garantir sua liberdade. A vida é assim, meu filho. Essa maneira de pensar doutrinária que o senhor sempre condenou no seu curso online de filosofia, e quem é aluno do senhor sabe disso, né? Não existe análise que se faça na vida humana, né, que é tão vívida e tão complexa e, como o senhor disse, né, paradoxal, né? É impossível você ter um olhar doutrinário, né, um olhar cheio de doutrina, com regrinhas. E numa dessas aulas do COF que eu estava revendo, o senhor falava, né, que não tem como você ficar identificando uma pessoa ou um grupo por aquilo que ele se autodeclara. Né? Ou seja, vidas negras importam. Então é um grupo que cuida de vidas negras. Né? Ou se o cara ele é católico, então ele comporta-se como um católico. Qualquer pessoa consegue ver que isso é uma contradição. Diga. Esse assunto de negro na Idade Moderna é uma das coisas mais estupidificantes que existe. Por quê? Os negros africanos praticaram a escravidão durante 5 milênios. Ninguém reclamou. Né? Daí chegou lá o português, o francês, comprou meia dúzia de escravos lá não escravizou ninguém. O branco o europeu não foi lá invadir o país nenhum para escravizar. Comprou quem já era escravo. E era escravo de quem? Dos negros. Né? E eles ficam se fazendo de vítimas, falando, não, a escravidão é de fato horrível, mas vocês, antes de vocês serem vítimas dela, vocês foram autores dela. Vocês são criminosos, todos vocês. Vocês criaram e espalharam a escravidão pelo mundo inteiro. Você tinha impérios inteiros na África. Não pensa que a África sempre foi como agora. Havia impérios imensos que viviam inteiramente da escravidão, escravizando os outros. E daí sobrou alguns, eles venderam para o português. Vendeu só o que sobrou. Então, uma história... Olha, pensa assim. Quantas pessoas você conhece que leram uma história da África? Praticamente ninguém, né? Eu li. Não uma, li várias. E entendi que a escravidão ali era um negócio endêmico, vastíssimo, durante milênios. Né? Depois, quando entraram os islâmicos, esses também foram grandes escravizadores, muito maior do que o europeu. E hoje eles são aliados dos negros para condenar a civilização ocidental. Olha quanta hipocrisia, quanta mentira, quanta safadeza. Então é o seguinte, eu acho que a escravidão é um mal horroroso, horroroso. Porém,
não é todo mundo que sofreu por ela que tem direito a isso ou aquilo. Não, não é. Precisa ver se antes de você virar escravo, você não foi escravagista. Né? Por exemplo, se você pega, sei lá, pega lá um nazista, chefe do campo de concentração, põe o cara na prisão, e na prisão ele apanha, eu vou ficar com dó dele? Claro que não. O sofrimento que você criou é menor do que o sofrimento que você está levando agora. Então, o sofrimento que você criou é maior do que você está levando agora. Então, a escravidão que os africanos impuseram, tá certo, a outros africanos, foi um mal muito maior do que a escravidão atlântica, por assim dizer. Né? E eles são responsáveis por isso. Então, em vez de tratá-los sempre como vítimas, falam assim, não são só vítimas. Vocês viraram vítima a partir de uma certa época, mas antes vocês eram os autores do crime. E tem que pagar por ele antes de ficar cobrando dos outros. Olha, eu nunca escravizei ninguém, nunca fui senhor de escravo, tá certo? E se me oferecesse um escravo, eu mandava enfiar no cu, né? Não quero saber dessa coisa, né? Qualquer poder que você tenha sobre um ser humano estraga você, torna você imbecil. O poder imbeciliza. Não é que o poder corrompe, ele corrompe sim, mas antes disso ele imbeciliza. Olha, você conhece algum milionário inteligente? Eu não conheço. O pessoal fala do Jorge Souza, garanto você, o Jorge Souza é um imbecil. Eu conversei com ele. Né? A impressão que eu tive, falei, esse cara é um charlatão, que ele engana ele mesmo. Vou contar para vocês a história. Eu perguntei para ele do Foro de São Paulo. E imediatamente eu percebi, ele não sabia o que era o Foro de São Paulo. E começou a fingir que sabia. Falei, isso é coisa de um homem de 70 anos fazer? Isso é coisa para menino de 12 anos, porra. Então, o segredo dele, assim, ele tem um monte de assessores inteligentes, e o pessoal pensa que o inteligente é ele. Não é, não. Né? Esse Bill Gates, você escuta o Bill Gates falar, esse cara é QI 12, meu Deus do céu. Ele deu uma sorte na vida, fez lá um negócio da universidade, começou a ganhar dinheiro, e o pessoal chama de gênio. Olha, o maior gênio que teve na América, que foi o Nikola Tesla, morreu na merda total, num hotelzinho de quinta categoria. Isso acontece. O mundo está cheio de gênio perrapado e de idiota bilionário, ou não está? Agora, ainda todo bilionário é gênio, pô. Assim não dá. Alan, você me permite só falar um pouquinho sobre esse último comentário do professor? Que eu sou neto de judeu, né? Meu avô, ele veio da Alemanha, né, em 1934, né, fugindo já do nazismo. E eu tenho assim, um sentimento pelos judeus. Eu não sou judeu, eu sou católico. Meu avô casou-se com uma católica, eu fui educado na religião católica. Mas o professor falou aí dos negros que escravizaram outros negros, dos negros que se juntaram aos europeus para escravizar os negros, né? Para as Américas, principalmente. Né? E os negros do norte da África ali, que escravizaram os hebreus também por tantos e tantos e tantos e tantos anos. Então, toda vez que alguém vem com esse papo de ressentimento racial, esse desejo de vingança, eu sempre pergunto por esse livro de contabilidade que registra ali a culpa de cada um, porque não tem como, você vai ficar calculando a culpa, né, atávica lá de sei lá quando, de quantas gerações antes de você, não tem nada com isso. E não me vitimizo, como neto de judeu, não me vitimizo nada. Né? Aliás, o povo judeu é um povo que não se vitimiza, é um povo muito valente, que corre atrás, que vence por mérito, né? Por seus esforços, seus talentos. Então, esse livrinho de contabilidade, querendo, sabe, você tem que pagar por isso, isso desculpa, eu vou usar uma expressão que eu não costumo usar, mas isso é um saco. É vigarice. Está querendo tomar nosso dinheiro, é isso que eles querem, pô. Né? Você vê, os negros americanos, eles soma todos eles são a 18ª economia do mundo. Né? Você tem dezenas de países que têm menos dinheiro do que eles. E quanto mais eles progridem na vida, quanto mais eles levam vantagem na sociedade americana, mais revoltados eles ficam. Por quê? Quanto mais dinheiro você tem, o sujeito começa a querer poder político. E depois o poder político não basta, tem que ter o poder que esses caras do Silicon Valley querem. Eles querem ter o poder sobre a biologia. Entendeu? Poder sobre a natureza. São todos loucos. Professor, eu estou relendo o Admirável Mundo Novo, do Huxley, que tem essa historinha também de geneticamente, de escolhas e de criar esses seres humanos de castas e cada um com um sentido. Né? É uma coisa muito doida. Olha, esse livro, tudo que esse cara escreveu, os caras estão fazendo realmente. Agora, você veja que nos anos 80,
o Aldous Huxley escreveu um segundo livro, chamado Retorno ao Admirável Mundo Novo, que não é ficção, é um ensaio. Ele diz o seguinte: olha, quando eu escrevi o Admirável Mundo Novo, eu achava que aquilo ia acontecer dentro de alguns séculos. E já está acontecendo agora, porra. Quer dizer, eu acertei na previsão, mas errei no prazo. O negócio já está acontecendo, está na nossa cara. Esse livro tem que ler, o Retorno ao Admirável Mundo Novo. É um dos livros, eu acho, um dos livros mais importantes para entender a política mundial. Lacombe, sobre jornalismo ainda, né? Eu quero aproveitar a sua experiência para a gente poder. O professor passou um período como jornalista bem curtinho, né? Depois. Bem sofrido, né, professor? Não conta com ninguém, rapaz. Que é isso? Não conta pra ninguém. E depois passou a ser um grande filósofo. Eu falei, pode me chamar de proxeneta, de viado, mas de jornalista não. Avisar aos outros o que está acontecendo, né? Tem sempre aquele grupinho fora das câmeras, fora do microfone, que de alguma maneira acaba compartilhando, né, Lacombe? Você chega com a pessoa, fala, olha o que está acontecendo ali, aqui, acolá, no mundo. Por exemplo, a China hoje, com campos de concentração para cristãos, até para muçulmanos, e tribos, né, chinesas que estão sendo usadas como escravos, e o Pompeu, enquanto estava como secretário de Estado aqui nos Estados Unidos, estava tentando alertar isso para o mundo, e alguns jornalistas acabam, né, eu sei que por exemplo, eu tenho um jornalista da CNN, não posso dizer o nome dele porque eu não quero arruinar a carreira dele por ele ser amigo do Alan dos Santos, né? Porque se eu fizer isso amanhã, né, o Lacombe sabe como é que é isso, né? Você é retirado. Você me demitiu, você e o Flávio Morgenstern me demitiram. E aí eu tava conversando com esse jornalista da CNN, né? E ele preocupadíssimo, né? Com tudo que está acontecendo, e vários jornalistas em vários meios de comunicação estão cientes do problema. Acontece que, se eles falarem o que pensam, como você fez, acontece o que aconteceu com você. Você é retirado de uma emissora, e aí, óbvio, vai ter uma outra emissora querendo o seu contrato, mas muitos têm esse medo, esse receio. Como é que faz para vencer, Lacombe, esse medo de poder falar, de fato, as coisas como você as vê? Esse medo não deveria existir de maneira alguma, né? Eu acho que, assim, nos jornalistas, de um modo geral, eu não sei até que ponto, quantos são mau caráter mesmo, quantos acreditam que eles estão defendendo a bondade, a fraternidade, a solidariedade, né? Quantos são simplesmente equivocados por inocência. É tão complicado analisar. A gente tem tantos erros cometidos pelos jornalistas ultimamente, e cada vez mais. Por exemplo, você ser o primeiro a chegar com as últimas, esse é um desejo que deve ser inerente a qualquer jornalista, né? Você é quase que um fofoqueiro profissional. Você quer ser o primeiro a chegar ali a contar uma história. Mas aí a pressa nisso, né, acaba atrapalhando o seu trabalho, a depuração dos fatos, o entendimento de uma história, né? Você tem aqueles que não aceitam, simplesmente não aceitam. A gente tem que olhar aí o que a gente teve no governo brasileiro, sempre foram, bom, desde a reabertura, né, partidos de esquerda, de centro-esquerda, e de repente eles se veem governados por um presidente mais à direita, com uma proposta liberal na economia, conservadora, e eles não aceitam isso. Há uma criancice. Eu tenho certa dificuldade de entender, porque eu acho que há várias vertentes, há vários tipos de jornalistas. Há aqueles que são realmente não têm caráter, né? Aqueles que acham que estão trabalhando pela bondade, pela fraternidade, pela solidariedade, pela igualdade, algo tão estranho de a gente entender. Como é que você pode pregar igualdade, né? Uma sociedade igualitária sem abrir mão da liberdade, porque se você prevê que todo mundo tem que ser igual em quase tudo, em tudo, você está abrindo mão, abdicando da liberdade, né? Quantos são equivocados, cometem erros por infantilidade, por falta de experiência. A gente tem, o professor talvez possa falar um pouquinho mais sobre isso, viveu tanto tempo em redações também. A gente tem de tudo. A gente tem de tudo. O fato de você abrir mão da verdade, né? Você tentar sempre uma narrativa, e a gente pode fazer um esforço rápido de memória aqui, e você vai encontrar exemplos incontáveis aí
de narrativas, leite condensado, porteiro do condomínio do Bolsonaro, quando descobriram que a família Bolsonaro, por exemplo, sacou 3 milhões de reais durante 26 anos, 4 pessoas, você vai calcular, e dá 2 mil reais por mês de saque. Você tem, por exemplo, fake news descaradas nos jornais. Recentemente, G1, portal grande de notícias, né? Albert Einstein, o Hospital Albert Einstein proíbe o uso de cloroquina, né? E aí você tem o Claudio Lotenberg, que é o diretor do conselho do Einstein, vai lá e diz, não é nada disso, não é nada disso. Né? O hospital não pode fazer isso, é uma liberdade de cada médico, é garantida pelo Conselho Federal de Medicina. Então, há aqueles que não têm caráter, aqueles que erram por inexperiência, falta de vivência, há aqueles que são ignorantes no sentido de que não percebem que o que eles defendem é completamente equivocado. Né? Não deu certo em lugar nenhum, nem dará nunca. Olha, o professor tem comentado nas últimas aulas do COF, quem ainda não assinou o COF, né, está perdendo as aulas que o professor dá todo sábado, mas o professor tem comentado nas últimas aulas, né, a importância da formação na universidade, que é dali que sai o jornalista, dali que sai o jurista, dali que sai o médico, e hoje, infelizmente, o nível decaiu muito. Né? Nem todos os jornalistas têm na família membros da Academia Brasileira de Letras, como o Lacombe, né? Nem todos têm um Olavo de Carvalho que pôde conversar com os maiores intelectuais do Brasil e do mundo em pé de igualdade. Então, como é que a gente pode, professor, sair dessa lama, dessa escuridão intelectual que nós estamos hoje? Um médico não sabe o que é... Um médico não sabe debater o que é saúde. Um jurista não sabe debater o que é lei, o que é justiça, o que é bem comum. Um filósofo não sabe o que é debater o que é a verdade. Só que o diploma, né, o pedacinho de papel, está ali legitimando essas pessoas dentro da sociedade, impostos, onde elas podem decidir a vida de dezenas de milhares de pessoas no mundo, né? Não só no seu país, mas no mundo. Como é que a gente pode corrigir essa treva, essa escuridão intelectual da gente ver, por exemplo, um ministro como Luiz Roberto Barroso, que chega a dizer esses pré-iluministas. Eu fico pensando, esse cara sabe o que foi o iluminismo? Não é iluminista nada, esse é um semi-analfabeto, rapaz. Esse homem é uma vergonha, pô. Ele está no nível, sabe, do Fetofoca. Os dois ali se entendem. O nível intelectual dele é isso aí. Ia calar a boca. Agora, ele fica proibindo os outros de falar, ele devia proibir ele mesmo de falar. Eu fazia um juramento, eu nunca mais falo nada. Tá certo? Faria um enorme bem para a humanidade, porque só sai besteira dessa boca, pô. Esse homem é uma vergonha. Ele tem pose, né? Bonitão, assim, metido. Mas é só besteira que sai dali. Eu não penso que ele queira que ele seja um sujeito mal. Não, eu acho que é um burro. Né? Assim, talvez ele até pense que ele está fazendo bem. Mas, veja, o ciclo moderno começa com o negócio da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade. Nenhum dos três é um princípio. O pessoal que coloca isso como se fosse princípio não sabe o que é um princípio e não tem noção de lógica. Você vê, a fraternidade, você pode ser igualmente irmão de todos os seres humanos. Isso é absolutamente impossível, meu filho. Eu não posso ser irmão do menininho que está aí sofrendo, morrendo de fome, e ser irmão do Adolf Hitler no mesmo nível. Quer dizer, a fraternidade tem que ser graduada. Então, se ela tem que ser graduada, ela não é um princípio, meu Deus do céu. O princípio é aquilo que é universalmente válido, não tem exceção e nunca dá chabu quando você aplica. Por exemplo, princípio de identidade, né? Princípio de não contradição, princípio de terceiro excluso. Isso nunca falha e nunca tem que voltar atrás. Mas liberdade, igualdade e fraternidade têm limites intrínsecos. Cada um desses é uma autocontradição. E o pessoal não sabe lidar com isso. Acredita realmente ser um princípio. Então, tem que agir coerentemente com o meu princípio de liberdade. Isso é uma estupidez, porra. Tem gente, por exemplo, que acha que a pessoa que prega a liberdade de expressão, ele tem que assegurar a liberdade de expressão para todo mundo. Eu digo, toda liberdade de expressão tem que ser, vamos dizer, proporcional à liberdade de não ouvir.
ou estou errado? Né? Meu filho, se eu falo o que o senhor quiser, eu não vou ouvir, eu vou embora. Né? Eu, no ginásio, tinha um professor, né, de geometria que ensinou umas besteiras. Eu falei, eu não quero mais ter isso, não vou mais, o senhor pode falar o que o senhor quiser, mas eu não vou estar aqui. Ele entrava, eu saía. Tá certo? Ele falou o que ele quis. Depois, houve até um movimento para tirá-lo da profissão, e eu fui o único que o defendi, veja você. Né? Então, eu defendi o direito dele dizer o que ele quiser, mas não para mim. Né? E as pessoas esquecem isso. Quer dizer, esses princípios, você precisa ver a condição de execuibilidade dessas coisas na vida real, meu Deus do céu. E essa, vamos dizer, a transformação de uma ideia, sim, ideia abstrata, numa realidade concreta, histórica, temporal, implica milhares de contradições. Todo princípio abstrato que é aplicado se transforma no seu contrário. Hegel, que era um vigarista, mas tinha domínio da técnica filosófica, ensinou isso muito bem. Você aposta tudo num certo princípio, daqui a pouco ele virou o contrário, porra. Karl Marx, ele declarou logo o seguinte, o objetivo dele era a crítica radical de tudo quanto existe. Para pensar. Então isso é para destruir o mal? Não, isso é para destruir o mal e o bem e tudo o mais. Quer dizer, o cara está declarando, eu não presto, eu sou o filho da puta, eu vim para estragar a sua vida. Ele está dizendo isso e as pessoas não entendem. Por quê? Porque surgiu a ideia de que o antigo regime era malvado e a revolução é boazinha. Então, o antigo regime era malvado, sob certos aspectos, era bonzinho sob outros aspectos. E a revolução, mesma coisa. Tudo no mundo tem contradição. Né? Então, cada situação exige que a gente saiba dosar esses elementos contraditórios de maneira que seja mais vantajosa para todos os nossos, o maior número, não digo para todos, o maior número possível dos nossos irmãos. E mesmo assim, mesmo isso é difícil. A gente erra, porra. Esse aspecto da pecabilidade humana, né? Ou seja, o homem não é impecável, né? O homem ele tem limites, ele tem erros. Né? O Lacombe estava comentando que alguns parecem que são profissionais em errar, né? Ou seja, ele aprende como errar, como manter o erro e como impedir quem fale o que é certo, né? Esse aspecto de você saber lidar com erros de previsão, erros de análise e até limites de poder observar algum fato que está acontecendo naquele momento, Lacombe. Como é a luta que você trava, né, como jornalista, de, ao tratar de um tema, você ter de dar ali aquela perspectiva daquilo que você está vendo, sabendo dos seus limites, sabendo que você pode estar errando, e tendo ao seu lado ali alguns jornalistas que nunca erram. Eles são semideuses. Como é que você lida com isso, Lacombe? A gente tem que parar para pensar no seguinte, o que é o especialista? Né? O especialista é aquele que sabe muito sobre pouco. Né? E o jornalista, de certa forma, a grande maioria, não é especialista. Então, eles sabem pouco sobre muito. Né? É por isso que eu gosto do modelo do jornalismo, da formação do jornalista, o modelo americano, em que, se não me engano, pelo menos tenho amigos que fizeram formação assim, você faz um curso superior de graduação, por exemplo, você quer trabalhar com jornalismo econômico, você faz economia e você faz uma pós-graduação em jornalismo. Você quer trabalhar com jornalismo esportivo, você faz educação física, se bem que nos Estados Unidos educação física não é nível superior, e depois faz uma pós-graduação. Você quer trabalhar com política, você faz ciências políticas e faz uma pós em jornalismo. Porque a grande questão é essa. E o jornalista, ele costuma ser um ser muito prepotente, muito arrogante, né? Ele acha que ele vai fazer uma pesquisa de 5 minutos e ele se torna um especialista em alguma coisa. A gente tem que ter a noção que nós somos muito pequenos. Muito pequenos. São pouquíssimos jornalistas que realmente conhecem profundamente um assunto. E essa sensação de você entender de tudo, sobre todas as editorias, em todas as pautas, isso é muito arrogante e muito prepotente. Nunca agir dessa maneira. E olha que eu venho de um tempo, vamos fazer 55 anos, já posso usar essa expressão, em que a gente não tinha pesquisa, não existia internet, não tinha máquina. Eu comecei com máquina de escrever. E aí, como é que eu fazia? Me lembro bem, eu fui fazer uma matéria com o Burle Marx,
uma exposição que ele estava fazendo no Rio de Janeiro, ele é muito conhecido como paisagista, não tanto como artista plástico, e eu trabalhava na Rede Manchete na época. Você ia no CEDOC, no Centro de Documentação, você fazia lá, eu vou fazer uma matéria com Burle Marx, preciso de um material. Você ia dar uma voltinha, ficava lá uma hora, voltava depois, pegava uma pilha de papéis grampeados, fotocópias de jornais, de revistas com matérias sobre Burle Marx. Então, o grande problema é o jornalista achar que ele é um profundo conhecedor de tudo. Isso é impraticável. Poucas pessoas têm a inteligência do professor Olavo de Carvalho e têm esse horizonte tão amplo sobre tantos aspectos da nossa vida, tantas ciências. Eu, por exemplo, eu sei dos meus limites, né? Eu tive uma carreira muito errática. Assim, eu fui repórter de polícia, trabalhei 14 anos com jornalismo esportivo, eu cobri 3 guerras na Globo News, atentados de 11 de setembro. Então, eu tenho assim, uma gama de experiências bem variadas. Mas eu estou longe de ser um especialista em alguma coisa. Então, de novo essa história. O especialista sabe muito sobre pouco, eu sei pouco sobre muito. E eu preciso entender as minhas limitações. E o jornalista é muito arrogante, muito prepotente de um modo geral, e acha imediatamente, a partir de uma leitura boba de um artigo, por exemplo, né, de que ele se tornou ali, a partir daquilo, um grande conhecedor. Essa é uma arrogância, uma prepotência que a gente tem que combater o tempo inteiro, o tempo todo. E é um trabalho diário esse, não tem jeito, né? É consigo mesmo, você se convencendo disso e tentando mostrar aos outros que eles não têm esse poder. O professor fala muito mapeamento da ignorância, né, professor? Agora, antes de eu ler um texto do professor Olavo aqui e ouvir o comentário dele, vocês me permitem o merchan aqui, tá? Vou fazer o merchandising aqui do próprio canal Terça Livre, que foi censurado. O canal Terça Livre foi retirado do YouTube, a empresa está correndo atrás de conseguir reverter isso na justiça. O Terça Livre está tentando sobreviver, o Terça Livre está no momento de existência, né, de sobrevivência. Não é venda de um produto, é a existência do Terça Livre, porque eles não cancelaram apenas o canal no YouTube. O canal no YouTube, nós podemos fazer transmissão no Instagram, no Facebook, e até mesmo, né, nós estamos aqui já com quase tudo pronto para ter transmissões do nosso próprio site, né? Então, Terça Livre vai ter a transmissão lá no site. Mas eles também cancelaram as formas de pagamento, ou seja, você que assinou lá atrás o Terça Livre Escola, o Terça Livre Academia, você que assinou até o Terça Livre Premium, o que aconteceu nessas vitórias do Terça Livre? Quem operava a forma de pagamento, né, quem fazia a relação entre o Terça Livre e vocês, né, acabou cancelando, falando, olha, não queremos mais vocês na nossa plataforma. Então o Terça Livre sofreu fomos retirados do Hotmart, Pagar.me, e agora até a Eduz. Então, vários aí estão tentando proibir os conservadores de existirem, de ter essa forma de pagamento, de conseguirem sobreviver, e o Terça Livre foi o mais golpeado de todos. Então, com isso, a equipe do Terça Livre fez todo um trabalho de poder reunir todo esse conteúdo para poder renovar a assinatura daqueles que a gente perdeu, ou seja, nós perdemos todos os assinantes de todos os produtos que nós tínhamos. Então, a equipe toda fez um trabalho sem dormir, né? O João Paulo hoje estava virado, sem dormir a madrugada inteira. João Paulo, Marcelo, Anderson, a equipe toda, o Ítalo, o pessoal estava ali batalhando para poder sobreviver. Então, criaram esse link que está aqui, ó, para vocês podem vir aqui, tercalivrejuntos.com.br, na tentativa aí, desesperada mesmo, de poder renovar toda aquela base de assinantes que nós tínhamos, num local seguro, porque agora esse aí não é uma empresa dessas da Big Tech ou dessas empresas bilionárias que estão por aí. É gente nossa, gente conhecida nossa, não é uma empresa do Terça Livre, mas é uma empresa de gente amiga do Terça Livre. Então ali nós estamos seguros e em breve o Terça Livre vai começar a ter transmissões no seu próprio portal. Então eu estou aqui fazendo um merchandising do canal Terça Livre. Esse canal é do Alan dos Santos, né, o YouTube, antes que o YouTube pense que isso aqui é uma transmissão do Terça Livre. Não é uma transmissão do meu canal pessoal, onde eu vou fazer várias entrevistas e bate-papos com várias pessoas aqui, de modo muito generoso. O maior intelectual que nós temos vivo hoje, que é o professor Olavo de Carvalho, topou fazer essa live com a gente.
e o Lacombe, né, um jornalista que está aí despontando cada vez mais no jornalismo brasileiro. Então, obrigado aos dois aí. Feito o merchandise, o link está aqui, ó, tercalivrejuntos.com.br. Corre lá, faz a sua renovação de assinaturas. E a gente volta aqui para o nosso bate-papo. Professor, tem um texto aqui que eu vou ler, né, que é do senhor, né? O óbvio dos óbvios. Uma democracia não pode ser instaurada por meios democráticos, né? Para isso, ela teria de existir antes de existir, o que é uma contradição. Nem pode, quando moribunda, ser salva por meios democráticos. Para isso, teria de continuar saudável enquanto vai morrendo. O assassino da democracia leva sempre vantagem sobre os defensores dela. Ele vai suprimindo os meios de ação democráticos e, quando alguém tenta salvar a democracia por outros meios, os únicos possíveis, ele o acusa de antidemocrático. É assim que os mais pérfidos inimigos da democracia posam de supremos heróis da vida democrática. Senhor das letras, né, Master of Language, o professor Olavo de Carvalho descreveu aqui de uma maneira sensacional, professor. Agora, para o pessoal poder entender, né, professor, o senhor vai lançar um curso em breve para que as pessoas consigam fazer uma leitura real da ciência política. O que a gente pode esperar do curso? Esse texto aqui também eu gostaria de ouvir os seus comentários. Eu vou tentar detalhar mais conceitos que eu já dei por alto, agora eu vou tentar descer aos detalhes. Por exemplo, esse parágrafo que você leu, essa contradição, ela é constitutiva da democracia. Quando você tiver uma democracia, a democracia é essa contradição, meu Deus do céu. Então, veja, nenhum regime pode ser plenamente democrático, nunca. A defesa da democracia depende da existência de algum elemento não democrático que a sustente. Por exemplo, vamos supor, você pega a democracia cristã na Itália. Né? A democracia era garantida por quê? Pela autoridade da igreja, pela autoridade do Papa e pela crença católica da maioria da população. Ou seja, dependia da igreja. A igreja é democrática? Claro que não. A igreja é um órgão autocrático. E ela garante, então, a democracia. É sempre assim, porra. Se você pensar bem, o que garantiu a democracia americana durante quase o tempo todo? As famílias dos Founding Fathers, que eram aristocratas. Isso é o óbvio dos óbvios, meu Deus do céu. Agora, se você quer ser democrático em tudo, você destruiu a democracia. Daí entra naquilo que dizia o Jorge Bernanos, que era um sábio. A democracia não é o contrário da ditadura, é a causa dela. Quer dizer, a ditadura acontece quando a democracia, vamos dizer, pretende se impor de maneira abrangente. E daí, com isso, ela dá força aos seus inimigos. Quer dizer, ela renuncia às forças que a defendem. Agora, isso também significa o seguinte: se uma democracia entra em crise e aparece uma ação autoritária para defendê-la, essa ação autoritária, em vez de defender a democracia, ela pode se tornar um novo regime. Está entendendo? O que aconteceu no Brasil. Em 64 aconteceu isso. O que os militares fizeram em 64? Intervieram e falaram, não, aqui está tendo um governo corrupto, está tendo uma conspiração comunista, e estava mesmo, né? Então nós vamos intervir e botar ordem e fazer novas eleições daqui a 6 meses. Só que eles subiram lá e decidiram ficar para sempre. Está entendendo? Então, a ação não democrática feita para defender a democracia se torna ela mesma o substituto da democracia. Isso acontece porque são contradições inerentes ao próprio regime democrático, meu Deus do céu. Ou seja, a democracia é um treco difícil. Não é assim, um direito fácil que tem que ter. Não. Para ter uma democracia, precisa usar muita cabeça. E precisa ter muito esforço e muito sacrifício. Não é isso? Então, não esperem que a democracia resolva os seus problemas. A democracia é um problema. E quem tem que resolver o problema? Você. Lacombe, a gente já conversou várias vezes sobre a dificuldade de mão de obra, né, no jornalismo. Eu comentei isso com o professor,
Inclusive, estou ansioso, não vejo a hora dele lançar esse curso dele. Mas no jornalismo nós não temos apenas aqueles que fazem análise de ciência política. Como é que você pretende, Lacombe, tentar passar um pouco aí para a galera que quer aprender mais jornalismo? Eu estou querendo te pressionar para você fazer um curso de jornalismo para lançar. Já faz tempo. Então, já faz tempo que eu estou te cobrando isso, porque falta mão de obra. Você sente falta dessa mão de obra no trabalho hoje, como jornalista? Muito, muito. E fico muito feliz que eu tenho uma parceria com a Brasil Paralelo, né, com o Henrique, com o Lucas, com o Felipe, e eu fiz uma live com ele já tem um tempo, e a gente deixou ali na descrição da live um link para o pessoal assinar, e para conseguir mão de obra para trabalhar com vocês, né? Que vocês têm uma pegada que não é a pegada normal ali do jornalismo, né? A galera do jornalismo, infelizmente, como o Alexandre Garcia fala, a maioria acha que se forma militante, né, e não profissional de comunicação. E isso já complica sobremaneira, já deixa tudo muito difícil. E eles contaram dessa dificuldade, de como é que eles faziam, de quantas entrevistas faziam para aproveitar um aqui e outro ali, e contratava e não dava certo, e tentava de novo. E quando a gente gravou o especial de Natal da Brasil Paralelo, eu fiquei muito feliz que o diretor de fotografia e a coordenadora de produção, a chefe de produção, os dois estavam assistindo a minha live, né? Descobriram ali que havia uma chance para eles na Brasil Paralelo, foram lá, deixaram um currículo, passaram por toda a seleção e estão trabalhando lá com o pessoal da Brasil Paralelo. É muito complicado por conta da formação que a gente recebe na faculdade, né? São poucos professores que a gente tem na faculdade que realmente estão preocupados em trabalhar com fatos e explicar como é que você vai lidar com a verdade, né? O nose for news, como é que você desenvolve esse faro para a notícia. E essa formação de militância, essa ilusão que você até entende num adolescente, né? Um estudante universitário iniciante, essa ilusão de que ele vai modificar o mundo, né, ainda que ele tenha visões deturpadas do mundo, isso não tem como a gente aceitar esse tipo de comportamento. É muito difícil. Eu estou num projeto, começando um projeto novo, e a gente tem tido muito fora da TV, né, um projeto, por enquanto, a gente deu uma pista aí no fim de semana, Ana Paula Henke, o Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino e eu. A gente deu uma pista de que a gente está começando conversas. As conversas já vêm há algum tempo, mas estamos começando a chegar ao formato, e a gente está com muita dificuldade de formar uma equipe para trabalhar com a gente, né? Porque é isso, a maior parte está envolvida com militância, a maior parte tem a ilusão de que vai mudar o mundo, a maior parte está achando que os caminhos que eles defendem são os únicos, e não tem uma mente aberta para algo que é fato, né? E o que a gente busca é a verdade, e é o que pode nos levar, né, a um caminho realmente melhor. Então, eu não sei como resolver esse problema, sinceramente, não sei como, né? Eu sofro desde o colégio, e olha que eu estudei a maior parte da minha vida no Colégio Católico, São Vicente de Paulo, no Rio, colégio muito tradicional, mas totalmente dominado pela teologia da libertação, né? Eu fui aluno do Chico Alencar, para vocês terem uma ideia. É um problema que não se resolverá fácil, Alan. E eu estou aí trabalhando nesse curso, incentivar por você, acho que há mais de um ano já que você está me dando força para fazer esse curso, mas o meu tempo é curto. Eu estou com um projeto na Rede TV, com mais 2 em gestação, com mais 2 colunas em jornal, mais um canal no YouTube. É uma correria danada, mas eu pretendo, no primeiro semestre ainda, lançar o meu curso de jornalismo. Então, por enquanto, está formatado com 10 módulos. Vamos ver. Eu queria ter a capacidade de produção do professor Olavo de Carvalho, que realmente tem um ritmo intenso, uma energia intensa. Eu tenho uma certa dificuldade. O grande desafio para mim esse ano é a administração do tempo. Está difícil. Estou sem o seu áudio. Agora sim. Mas não deixa o pessoal ficar tendo aula com o Chico. Era professor de OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Professor, Pelo imagina amor Chico de Alencar Deus, de professor. Rapidinho. Eu batia muita boca com os professores no colégio. Muita boca. É mesmo? A União Soviética era paraíso na Terra, né? Eu tinha que ficar rebatendo esse tipo de conteúdo nas aulas, era difícil.
Professor, só uma perguntinha rápida aqui. Vou lembrar um negócio. Ora, as duas grandes ditaduras do século XX, a ditadura comunista e a nazista, ambas permitiram que os seus inimigos fugissem do país. Ontem eu estava vendo aqui o filme do Trotsky, no filme lembra que o Trotsky e o Lenin, os primeiros intelectuais que fizeram maciçamente contra o regime, eles mandaram todos embora para a França, para a Inglaterra, né? O Hitler fez a mesma coisa, saiu um monte de intelectual de lá, né? Agora, hoje em dia, esse pessoal quer uma ditadura onde você não tem para onde fugir. Como é que você vai fugir da Big Tech? Só se for para a Rússia, por enquanto lá eles não mandam. É o último lugar onde eles não mandam, né? No resto, eles mandam em tudo. E proíbe uma palavra, essa palavra está proibida universalmente. Para pensar. Ou seja, eles acabaram com o direito de asilo político. Não tem mais. Isso é uma monstruosidade, não se pode tolerar. Eu acho que assim, o pessoal trata essa turma, Bill Gates e o Zuckerberg, né? Muito bem, respeita demais. Nós temos que mostrar o nosso total desrespeito. Não respeito você. Você é apenas um garoto de ginásio que deu sorte, ficou rico, e agora está dando palpite e acha que sabe tudo. E quer reformar a própria natureza humana, pô. É isso, eu só queria observar isso aí. Pessoal, teve gente perguntando aqui, professor, se tem alguma previsão do seu curso? Eu acho que é começo de março. Tá bom. É isso, né? É. Por aí. Eu vou divulgar essa semana o programa, né? Tá difícil fazer o programa, porque a quantidade de assuntos que eu tenho que tratar é muita. Né? Eu estou fazendo uma revisão dos cursos que eu já dei, para ver o que ficou faltando, o que precisa explicar melhor, e como adaptar melhor esses conceitos à situação atual. Um ponto importante é o seguinte, quando houve o negócio da Escola de Frankfurt, o pessoal achou que a Escola de Frankfurt era um upgrade do marxismo, né? E sob certo aspecto era. Porém, na hora que a Escola de Frankfurt troca a Revolução Proletária por essas várias revoluções, sexista, homossexualista, negrista, mulherista, etc., etc., o que ela fez? Tornou impossível uma revolução socialista. E a esquerda todinha começou a trabalhar para essas várias causas que só podem progredir no regime capitalista. E os mega bilionários, os homens do clube Bilderberg, perceberam isso. E falaram, vamos botar a esquerda toda para trabalhar para nós, é o que está acontecendo agora. Ou seja, a coisa inverteu. A esquerda hoje trabalha para o grande capital. E a Revolução Proletária ficou para dia de São Nunca. O pessoal do PCO, Partido da Causa Operária, deve ter ouvido os meus programas e aprenderam isso. E agora estão falando contra essas causas distas progressistas, que elas foram concebidas para acabar com a Revolução Proletária e criar o poder universal dos megacapitalistas. Esse é um ponto que eu quero analisar com mais profundidade no curso, né? É um dos muitos pontos. O Alan, o PCO já se manifestou contra o banimento do Terça Livre, porque o banimento do Trump, eles se manifestaram. Manifestaram contra o banimento do Terça Livre. Eu gosto do PCO, esses são gente boa. Gosto deles e gosto do Putin. Eu tô achando que a galera do PCO tá fazendo cofre escondido. É isso mesmo. Aí eles usam lá aqueles clichês socialistas e tal, mas para não passar vergonha, entendeu? Para não ficar feio, porque senão vai. Opa, isso aqui tem a caligrafia e a genética do pensamento do professor Olavo de Carvalho. Aí o cara tem que botar ali um em favor do proletário, e aí pronto, aí o pessoal pensa. É o seguinte, o pessoal quando começou a me carimbar assim, ele é o teórico da direita, etc. É direita de merda, eu não sou teórico de jeito nenhum. O que eu penso é o seguinte, o grande filósofo alemão, germano-americano, Eugen Rosenstock Hussey, ele diz o seguinte, eu não sei como as pessoas podem ser, né, progressistas ou conservadoras. Toda pessoa normal é as duas coisas. Muito bem. Lacombe, a hora tá avançando aqui. Só uma perguntinha, última aqui para cada um. Né? O desafio hoje do jornalismo de poder ter o seu espaço, né, os conservadores e quem é de direita,
ter o seu espaço, não a sua bolha, né? Criar ali um espaço fechado, mas de ter ali oportunidade de poder trabalhar nas empresas. Você percebe que os donos de mídia estão mais abertos a ter a ter vozes discordantes nas empresas? Ou você acaba percebendo que os donos querem, mas o próprio staff, o próprio corpo que trabalha na empresa, nas empresas hoje de mídias, é que ficam criando esse muro? Quem você acha que... Acha não, né? Quem você percebe aí, com a sua experiência, que coloca um muro para vozes discordantes hoje no jornalismo brasileiro? Os donos ou quem está trabalhando na redação ou quem acaba criando aquele grupelho dos sindicatos, etc. Quem você vê como um muro real para vozes discordantes hoje no jornalismo? Os dois. Na minha experiência na Band, você teve um movimento que começou um pouco no diretor, que se alastrou pela redação, e a redação retroalimentou ali a direção, e então houve um movimento que reuniu as duas forças, né? As forças maiores e as forças ali da redação. Na Rede TV, eu felizmente, claro, me dou bem com o Amilcar e D'Alevo também, mas eu tenho uma ligação forte com o Marcelo de Carvalho, né, que pensa muito como nós. Então, eu tenho muito apoio dele, né, do Franz Vassek, meu superintendente de jornalismo. Mas a gente tem que entender o seguinte, que, infelizmente, qualquer veículo tradicional e qualquer veículo concessionário, né, que tem uma concessão governamental, ele tem os seus limites também. A gente tem que saber lidar com isso. Não é uma situação muito confortável, eventualmente, mas eu tenho tido hoje uma liberdade que eu não tinha experimentado antes. E fico muito feliz com isso, muito feliz realmente. Mas, óbvio que a gente tem que entender que há limitações, né, políticas, comerciais, e a gente tem que saber jogar com isso, né? Eu tenho atuado com toda a liberdade, acho que dificilmente conseguiria atuar de outra maneira, tanto que não deu certo a minha experiência na Band, porque não havia como eu continuar envolvido com aquilo tudo, né? Com uma tendência sempre a tentar me impedir de... A pior censura é essa, né? Acho que a pior censura é quando te impedem de indagar, nem quando você quer dar uma opinião, mas você não consegue nem perguntar, você não consegue nem indagar. Você é calado de imediato, antes que você consiga formular uma opinião, ou formular um raciocínio, ou chegar a uma conclusão, ou apresentar os fatos mais ou menos, né, embalados de um jeito correto ali, né? Então, eu tenho hoje uma experiência que eu considero o mais perto possível assim, de uma liberdade que um profissional de jornalismo pode atingir num veículo concessionário, numa mídia tradicional. Eu tenho um programa na Rede TV com o Rodrigo Constantino e com o Silvio Navarro, com a Amanda Klein fazendo ali a voz progressista, mas você imagina que o que é para uma emissora, né, ter Rodrigo Constantino, Luiz Ernesto Lacombe, Silvio Navarro, né? Então eu tenho experimentado realmente uma liberdade que eu não tinha imaginado que teria antes. Agradeço muito a Rede TV por isso, né? Então é isso, a gente tem que saber jogar, né? A pressão vem de todos os lados. O clima na redação, eu acho que ele é mais administrável, né? A partir do momento que você consegue estar ali todo dia, né, e argumentando, contra-argumentando, apresentando fatos, então é uma lida mais trabalhosa, né? Uma lida mais trabalhosa, mas uma possibilidade maior de você, de alguma forma, não moldar essa pessoa, mas trazer a pessoa para o teu lado, no sentido de ver o teu lado, observar do jeito que você observa, e não apenas do jeito que ele observa, né? O contato com os chefões ele é um pouco mais complicado, ainda que eu tenha uma proximidade, como disse, muito grande com o Marcelo. Ele tem me permitido uma liberdade que eu diria... Hoje eu tenho o meu programa, então eu tenho pouco contato com a redação. Meus dois projetos que vêm a seguir, um deles eu terei muito contato com a redação, e eu estou me preparando psicologicamente para esse desafio. Professor, e o desafio do escritor, né? O senhor conseguiu vencer todos os seus adversários, a exemplo dos grandes escritores na história da humanidade, né? Ninguém vai saber de cor, a não ser um especialista,
quem é que ficava debatendo com São Tomás de Aquino. Né? Isso já aconteceu com o senhor em vida, né? Quase ninguém sabe quem são os nomes mencionados ali no imbecil coletivo. Esse já estão acabados, já acabou. Sim. Como, professor, como que hoje esse desafio de existir, de poder abrir a boca e falar, como vencer, já que estamos num cenário distinto, onde as grandes corporações elas estão impondo ideologias e ideias já prontas, pré-concebidas, e fazendo com que, como o Lacombe comentou, né, donos e redação fiquem ali com a arma apontada na cabeça, né? Ou você vai seguir esse caminho aqui, ou eu vou quebrar e destruir a sua empresa, como fizeram com o Terça Livre. Olha, você ter uma empresa já é um risco, né? Agora, eu acho o seguinte, eu estou numa posição privilegiada porque eu não tenho empresa, eu não tenho profissão, não tenho emprego, não tenho nada. Eu sou eu mesmo. Isso aí fica difícil, quer dizer, os caras podiam pelo menos me matar, mas matar não adianta nada, porque eu já escrevi um monte de coisa, tem um monte de inédito para publicar, depois de morto eu vou atormentar mais ainda. Agora, o pessoal que tem empresa realmente fica difícil, né? Eu preciso inventar esquemas que passem ao largo disso aí, né? Se registrar em outros países, né? Pensa na Rússia, né? A Rússia, a Hungria, a Polônia, né? Porque Hungria, Rússia e Polônia conhecem esse pessoal. Eles já sofreram, eles sabem o que é, né? A opressão. Agora, esse pessoalzinho, classe média bonitinha, não sabe nada, não. Nunca apanharam na vida, tudo, como dizer, tudo piada de prédio. Sem dúvida. Gente, o bate-papo tá maravilhoso, a vontade minha era de levar adiante, mas 1h12 já aqui de bate-papo com o professor Olavo, o Lacombe. Eu quero só dar esse recado que é importante, né? O Terça Livre não perdeu apenas os canais no YouTube, né? O canal Reserva que tinha e o canal oficial do Terça Livre com 1.180.000 seguidores. O Terça Livre perdeu algo que é muito pior do que perder um canal, que foi a assinatura. Nós perdemos toda a base de assinantes que nós já tínhamos e estamos aqui contando com vocês para que essa base renove. E você que ainda não assinou, também assine, está aqui embaixo, tercalivrejuntos.com.br. Professor Olavo, muito obrigado mais uma vez, Lacombe. Vou deixar a palavrinha final para vocês. Eu que agradeço, aprecio muito o trabalho de vocês, são bons amigos, gosto demais de vocês. Viu? Vão em frente, gente. O que precisar que eu puder ajudar, me avisa. Obrigado, professor. Nós chamamos muito também. Tá? Obrigado, Lacombe. Sempre uma honra trocar ideia com o senhor. Muito bom a minha live com o senhor. Pessoal, vou fazer meu jabazinho aqui também. Está lá disponível no meu canal no YouTube, uma live sobre literatura com o professor que é sensacional. Foi uma ideia do meu filho mais velho, que eu li 4 livros do professor. Professor, pretendo ler todos, são mais de 20. Estou aos pouquinhos, meu mais velho já leu mais e é um grande fã do senhor. Como é que é? Agora está para sair um livro mais grosso, 650 páginas. Você sabe que eu tinha um professor de português, ele era um professor muito engraçado, e sempre que ele passava um livro para a gente no colégio, sempre tinha um gaiato que perguntava: professor, esse livro é muito grosso, professor? Aí ele sempre respondia: não, meu filho, é fácil de introduzir. Então, não, fique tranquilo. O que importa é o conteúdo, não o tamanho. Alan, você sabe que pode contar comigo. Eu sou contra todo tipo de censura, de banimento, de cancelamento. Para quem pensa como eu, para quem pensa de forma diferente, a gente tem que estar junto sempre. Você sabe que pode contar comigo. Parabéns pelo trabalho. Siga firme aí, tá? Professor, uma honra estar com o senhor de novo. Vamos em frente, meus irmãozinhos. Obrigado, pessoal.